Bom dia a todos. Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, fazer essa palestra. Minha ideia aqui é um pouquinho falar sobre processo de autorias de cursos Maker. Então, o conceito Maker está muito na moda agora. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, para começar um pouco a apresentação, primeiramente, meu nome é Anderson, sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia. Minha formação, eu sou engenheiro, de formação engenheiro mecatrônico, com mestrado e doutorado pelo ITA em robótica. E aí toda a minha experiência transita um pouco em torno, né, da criação de robôs e estudo aí de formas de ensino de robótica. Então tem alguns trabalhos que eu fiz, eu atuei junto com a Positivo no desenvolvimento do curso VC Maker, Inventores de Robôs, mas também participo como juiz em torneios de robótica, organizo torneios de robótica e, mais recentemente, participei no desenvolvimento do novo produto que a Lego Education acabou de lançar, que é o Spike Prime, que é um novo conjunto ali, seguindo a linha de blocos inteligentes da Lego. Então, a minha ideia aqui um pouco é falar um pouco sobre o que é a cultura Maker, dar um pouco da minha contribuição no curso Manual Maker também, que é uma das frentes que eu atuei, e mais especificamente falar um pouco sobre o curso VC Maker Inventores de Robôs. Então, basicamente, né, a cultura Maker, ela está por trás todo o conceito do faça você mesmo, do it yourself, mas muitas vezes as pessoas perguntam o que eu preciso para implementar um currículo Maker no meu colégio, ou para criar cursos makers. Talvez muito vem na cabeça do pessoal. Coisas tecnológicas como apresentados nessa imagem, então, recursos de programação, eletrônica, muita gente associa isso a equipamentos como máquinas de corte a laser, impressoras 3D, e recursos que normalmente acabam um pouco distante da realidade das escolas. Então, a gente sabe como que é difícil a gente conseguir espaços dedicados dentro da escola para eu criar um laboratório de informática ou alguma laboratório de ciências, quanto mais a criar um espaço, normalmente, onde eu gosto de falar que a entropia ali dentro, que a energia que a gente tem dentro desses espaços acaba propiciando aí a criatividade e tudo mais. E esses componentes aí, placas, máquinas e tudo mais, acaba tendo um custo muito elevado, e o custo de operação, necessitando de pessoas qualificadas para isso, acaba sendo um impedimento aí para implementar isso em escolas. Então, a ideia aqui é um pouco falar, né, sobre que não é necessário a gente ter tanta tecnologia para começar a desenvolver coisas makers. Talvez trabalhar com recursos como papel, papelão e coisas que a gente consegue estar dentro do ambiente da escola, já é possível para a gente começar a desenvolver maker, porque o conceito maker é muito mais a filosofia que está por trás de você ir lá e querer realmente desenvolver algo do zero, criar, né, prototipar soluções, do que efetivamente a tecnologia em si. Então, um pouco nessa linha, né, aproveitando o gancho aí, foi uma dos trabalhos recentes, ainda está em curso isso. Eu fui convidado pelo pessoal, tem um canal, talvez alguns de vocês conheçam, o Manual do Mundo. Então, eu tive alguns trabalhos junto com o Iberê, do Manual do Mundo, e surgiu, né, uma necessidade aí da Google realmente criar uma cultura maker, divulgar o que é essa cultura maker, e disso surgiu o que a gente chama Manual Maker, que é um curso com uma série de 15 vídeos, 15 aulas, né? Em vídeos é um pouco mais, chegam algumas aulas a ter 3 vídeos até. A gente está finalizando ele em 2 semanas, mais ou menos, onde a gente fala um pouquinho sobre o que é essa cultura maker, de ir lá e bolar coisas, né? Normalmente, acaba transitando muito por essa área aí de mexer com Arduino, mexer com impressoras 3D, mexer com corte a laser, né? Mas o conceito, vocês olhando aqui por volta, vocês vão conseguir perceber muito disso aí, né? Cada vez mais a gente está trazendo soluções, então
aqui no stand vocês conseguem ver várias coisas ali com microbit e outras plaquinhas eletrônicas que a gente consegue criar soluções muito simples com recursos tecnológicos normalmente disponíveis já na escola, como um computador conectado à internet para poder programar usando uma ferramenta como o Scratch. E aí a ideia mais é realmente mostrar para vocês, sim, é possível você estar com uma ideia de, sei lá, criar um equipamento para dar comida automaticamente para o seu cachorro. É possível você criar isso. Tá? Você quer criar alguma solução para poder, né, botar um experimento de física à prova. Então a gente consegue fazer isso também com esse conceito de perder o medo de ir lá e prototipar uma solução. E aí, né, vindo um pouco mais, né, porque a gente fala de recursos e tudo mais, eu tenho muita coisa online onde eu não preciso efetivamente ter os produtos. Então aqui eu coloco alguns simuladores online, por exemplo, de Arduino, que você consegue simular, fazer todos os testes. Tá? Mas trazendo um pouco aí para a realidade das escolas e conhecendo um pouco do cenário de muitas escolas aqui no Brasil, muitas delas trabalham com soluções da Lego. Né? E a Lego Education tem aí, principalmente utilizando os kits de robótica dela, os kits Lego Mindstorms ou WeDo, ela é uma grande porta de entrada para todo esse conceito de maker, de você ir lá e prototipar soluções. Então, eu atuei no desenvolvimento da primeira sequência de cursos do VC Maker, que é o curso Inventores de Robôs. Então, a proposta básica é trabalhar com o kit Lego Mindstorms EV3. E, utilizando esse kit, a gente desenvolve ali tanto soluções de ensino de programação, lógica de programação, como conceitos de mecanismo, força, conceitos de matemática, física e tudo mais. Essa é uma grande vantagem porque, normalmente, né, as escolas elas podem até ter o recurso, ter os kits da Lego, porém falta tempo para o professor ou um professor dedicado para conseguir desenvolver as aulas e tudo mais. Então, a ideia desse curso é a gente já preparar todo o material, toda a sequência de aula, como fazer os experimentos, já entrega a solução até dos próprios recursos necessários para fazer cada uma das experiências, para o professor ser simplesmente um multiplicador ali junto com os alunos. Então, tem todo um ecossistema usando uma plataforma online, onde eu coloco exemplos de aplicação contextualizados no currículo de matemática, ciências, e aí trazendo sempre para um lado um pouco mais prático, com um viés um pouco mais para áreas de STEM. Então, a gente discute ali conceitos que normalmente são vistos nos anos iniciais de um curso de engenharia. Tudo isso utilizando um recurso muito acessível, talvez não financeiramente, mas sim do ponto de vista de dificuldade tecnológica, que são os kits da Lego. Então, todas as aulas são sempre balizadas aí num modelo de construção, onde os alunos, né, eles recebem ali um documento onde vai mostrar passo a passo como construir os modelos que vão ser necessários para fazer as atividades da aula. Então, são modelos passo a passo pensados, né, para cada uma das idades que o curso atinge. Tá? E todo o conceito da aula, a gente divide essa aula em 3 grandes momentos, 3 grandes fases. Primeiro, sempre é necessário uma introdução para contextualizar o aluno a problemática que a gente vai querer trabalhar naquela aula. Então, eu consigo, se eu vou falar sobre força, eu começo a falar o que é força, qual que é o conceito físico que está por trás, aplicações disso no mundo real. Então, sempre tem alguma coisa mostrando, se eu vou falar sobre um robô para seguir uma linha, alguma coisa que é um conceito simples, eu não vou simplesmente mostrar esse conceito de um robozinho seguidor de linha. Eu mostro isso, por exemplo, numa indústria, como que eu posso aplicar isso, para dar, né, um paralelo que isso que o aluno está desenvolvendo ali é algo que, se você for um engenheiro, se você for algum técnico que vai trabalhar com isso, você vai ver isso na vida real. Tá? Só que só a parte de introdução acaba ficando meio vazia. Então, a gente passa para uma segunda parte, que sempre é a parte prática.
Na parte prática, a gente pode dividir ela em dois grandes momentos. O primeiro é um momento de construção, onde os alunos ali, normalmente, né, a gente consegue adaptar isso de acordo com o número de kits e o número de alunos que a gente tem na aula, número de postos de trabalho, mas a gente tem alguns papéis, né, e pela dinâmica da aula criada, a gente vai invertendo os papéis dos alunos dentro desse grupo. Então, eu divido ali entre o separador de peças, o construtor, né, e o organizador ali das tarefas, e a gente faz um rodízio ali dessas atividades para todos os alunos terem o contato com cada uma dessas etapas, né. Por fim, sempre em todas as aulas tem uma etapa de programação, onde a gente passa algum conceito novo de programação. Então, a gente passa por conceitos de lógica como laços de repetição, estruturas de decisão, que são recursos que normalmente são utilizados para desenvolver qualquer tipo de programa, seja ele no nível que for. Tá? Mas, né, o grande problema, né, quando a gente começa a padronizar, né, o que a gente vai transportar ali para os alunos, o que a gente vai passar, são alunos de níveis diferentes, e até mesmo como o curso ele é um curso feito para o contraturno da escola, a gente, por questões de viabilidade financeira, eu posso pegar alunos de séries diferentes. Então, é normal a gente ter níveis, né, de desenvolvimento dos alunos diferentes. Então, sempre a gente tem uma terceira parte, que a gente chama de to-do, onde a gente propõe um desafio um pouco mais aberto, onde os alunos têm que usar de criatividade para poder criar alguma solução ou modificar algo que todos devem fazer na parte prática. E aí é onde o professor ele consegue ter uma manobra um pouco maior com aqueles alunos que estão um pouco mais rápido no desenvolvimento. Então, com esse desafio um pouco mais aberto, então sempre você vai ter material para ocupar todo o período de execução da aula. Então, todo esse conceito dos cursos do VC Maker, né, ele permite ali, né, a gente consegue nivelar todo o desenvolvimento dos alunos, mas também eu não defino qual que é o teto de aplicação disso. Tá? Eu consigo ir desafiando esses alunos. Então, de maneira geral, né, olhando aí dentro da página da Positivo, do VC Maker, vocês vão ver que esse não é o único curso. Eu atuei diretamente nesse do Inventores de Robô, que a gente começa a pegar ali Fund 2, mais ou menos, até começo do ensino médio. Tá? Mas tem cursos também de robótica para crianças menores, pegando Fundamental 1 e até coisas em idade pré-escolar. Tem cursos diversos na área de criar vídeos no YouTube, criar canais lá, outras coisas de matemática. Então, tem um portfólio completo. Vocês, com a equipe aqui da Positivo, vocês conseguem saber um pouquinho mais sobre isso. Tá? E a grande ideia, né, de todos esses cursos, eles desenvolverem outras habilidades nos alunos, né, que talvez no modelo tradicional de ensino a gente não consiga desenvolver tanto. Então, os soft skills, né? Então, trabalho em equipe, liderança, até mesmo algumas questões de empreendedorismo, a gente consegue desenvolver nesses alunos por meio desses cursos aí, extracurriculares. Tá? São habilidades que normalmente são identificadas como necessidade para o século XXI. Então, permite, né, a gente, com técnica de aprendizagem ativa, utilizando esses recursos, a gente poder trazer novas possibilidades para os alunos. De maneira geral, era isso. Eu tenho cerca aí de 1 minuto para algumas perguntas. Coloque-me à disposição aí, então, para esclarecer elas para vocês. Mas, no mais, muito obrigado. E é isso.